Vamos à palavra então. Juízes, capítulo 16. Eu não vou trazer uma palavra para os pais hoje, embora seja dia dos pais, mas o meu coração está numa outra direção. Eu quero pensar sobre esse tema aí, nem toda derrota é derrota. E eu quero olhar para a vida de Sansão, a partir do capítulo 16 de Juízes, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem. E diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai. Tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Paradoxo. O que é um paradoxo? O significado mais comum e mais conhecido de paradoxo é o seu conceito de que é uma ideia lógica cuja mensagem contradiz a sua própria forma. É o oposto do que alguém pensa ser a verdade. É uma oposição aparente. Vamos exemplificar paradoxo. Em um dos poemas mais famosos de todos os tempos, o poeta Luís de Camões, ele expressa um paradoxo ao dizer: amor é ferida que dói e não se sente. Ora, como ele pode saber se dói ou não, se ele não sente? Ou como é possível não sentir o que dói? Outros exemplos de paradoxo. Falo melhor quando emudeço. O nada é tudo. Quanto mais comia, mais sentia fome. Estou sonhando acordado. Tudo bem até aqui? Deu para pegar ou relembrar o que é paradoxo? Pois bem, eu quero destacar nesta mensagem de hoje um grande paradoxo que a vida nos apresenta. Qual seja? O de que há vitórias que nos levam a derrotas. E há derrotas que nos levam a vitórias. Há pessoas que estão vencendo para a sua própria derrota. E há pessoas que estão sendo derrotados para a sua própria vitória. Como é isso? Há pessoas que estão vencendo do ponto de vista financeiro, profissional. São pessoas que estão comprando casa, carros, mansões. São pessoas que estão viajando pelo mundo. São pessoas que estão comprando roupas de grife. São pessoas que estão ganhando notoriedade na sociedade. Só que em contrapartida, elas estão perdendo a alma. Elas estão abrindo mão do relacionamento com Deus. Elas estão se afastando da igreja. Elas estão abrindo mão do casamento.
Elas estão perdendo a família, e esta vitória tem sabor, na verdade, de derrota. Todavia, há outros que estão sendo derrotados. A saúde está mal, o dinheiro está cada vez menor, foram despedidos do emprego no meio dessa crise, não moram em endereço badalado na cidade, não usam roupas de grife, e etc. Só que em contrapartida, em meio à derrota, eles voltaram-se para Deus, eles reconciliaram-se com a igreja de Jesus Cristo, eles se fortaleceram interiormente na luta, os casais se tornaram mais fortes em meio ao embate, as famílias se uniram em torno das dificuldades, os verdadeiros amigos apareceram. Daí, essa derrota tem, na verdade, sabor de vitória. Escute bem, querido. Eu quero lhe dizer que o mais importante na vida não é ter dinheiro, e sim andar com Deus. O mais importante não é morar no endereço badalado da cidade, mas é ter uma família unida em torno do nome de Jesus. O mais importante não é ter vitórias que nos separam, mas, se necessário, derrotas que nos unam. Sansão é um homem que carregou em si esse paradoxo. Enquanto ele venceu na vida, na verdade ele perdeu. Mas no dia que ele perdeu, na verdade ele venceu. Veja um pouco da sua vida. Sansão foi o homem mais poderoso em força que se tem notícia na história. Esse homem rasgou um leão com a própria mão. Ele matou 30 homens dos asquelonitas, que eram soldados preparados para guerras. Ele arrebentou as cordas com que os homens de Judá lhe prenderam, como se fossem estopas queimadas. Sansão, esse homem com uma ossada de jumento, ele feriu 1000 homens. Queridos, pensa bem, se para ferir 1000 homens com uma metralhadora nas mãos já é difícil. Imagine ferir 1000 homens com uma ossada de um jumento. Sansão também, num dia, ele encarou 1000 homens e colocou 1000 homens para correr. Irmãos, na minha vida, só teve um dia que eu encarei 3 meninos, e os 3 meninos correram de mim, vocês acreditam? A única vez, mas já apanhei a beça de um só, é a vida. Sansão colocou 1000 homens para correr. Sansão carregou nos ombros a pesada porta da cidade de Gaza, madeira maciça, colocou essa porta nas costas e foi subindo o monte que olha para Hebrom. Quando ele estava lá na casa da Dalila, que estava tentando traiçoeiramente descobrir qual era o segredo da sua força, ele deu um show, arrebentando com as amarras que a Dalila fazia contra ele. Só que à medida que a gente vai lendo a história de Sansão, a gente percebe que enquanto ele ia vencendo, enquanto ele ia tendo êxito, enquanto ele era vitorioso nas suas façanhas, ele ia perdendo, porque ele foi ficando arrogante, prepotente, nariz empinado, independente, e na sua força Sansão cometeu muitos pecados contra Deus. Na sua força ele resolveu viver para si mesmo, esquecendo-se da missão que ele recebera de Deus, de ser o libertador do povo de Israel, dos inimigos à volta, sendo que os filisteus eram o maior deles. Só que ele caiu. Ele caiu na cilada da Dalila e ele foi derrotado.
E a sua derrota foi lastimável, gente. Porque lá na casa da Dalila, os filisteus escondidos, logo depois de ter o seu cabelo rapado, esses inimigos entram, e esses inimigos então, primeiramente furam os seus olhos para que ele fique cego, eles o amarram com cadeias de bronze, o fazem descer até a Gaza, que era a cidade maior dos filisteus, e eles colocaram Sansão para fazer o trabalho de um jumento, de uma mula, que era virar moinho no cárcere. Só que os capítulos seguintes da sua história mostram que na sua derrota, ele verdadeiramente se tornou um campeão. Na sua derrota, ele voltou-se para Deus. Na sua derrota, a sua arrogância foi jogada por terra. Na sua derrota, o seu verdadeiro propósito de vida, que era ser o libertador de Israel, foi resgatado. Amiga, eu quero lhe dizer que nem toda derrota na sua vida é ruim. Nem todo fracasso precisa ser encarado como um fracasso com letras maiúsculas. Nem toda falência deve ser vista como o final da sua vida. Nem toda enfermidade é o pior acontecimento da existência. Nem toda perda deve ser encarada como sinônimo de ruína financeira. Sabe, nem mesmo o divórcio deve ser visto como o sepultamento da família. Quando nós olhamos para a vida de Sansão, nós entendemos e somos, pela palavra de Deus, estimulados a crer que, ainda que a gente tenha beijado a lona da vida, uma reviravolta é possível. Nós podemos aprender a ressignificar a vida a partir do que aconteceu. Nós podemos reaprender a viver independente das derrotas que nos sobrevieram. E eu quero então deixar alguns princípios aqui com vocês, mostrando que nem toda derrota é derrota. Sabe por quê? Porque as derrotas nos abrem o caminho da humildade. Sansão, um homem independente, arrogante, com síndrome de onipotência. Mas agora que ele está com os olhos furados, agora que ele está escravo na terra do inimigo, agora que ele é o bobo da corte, não é? Ele é o palhaço do espetáculo no ajuntamento, na casa de show dos filisteus, a sua vida sofre uma reviravolta. Ele aprende o significado da humildade. Quer ver só o episódio que mostra essa humildade dele? É quando ele está lá na casa de shows dos filisteus e ele quer chegar aonde estão as colunas centrais que sustentam aquela casa de show. O que ele tem que fazer? Ele tem que pedir ajuda. Ele não consegue chegar sozinho até as colunas das casas. Ele tem que ser humilde. Ele tem que pedir ao moço que o carrega, que o guia. Ele tem que dizer assim: olha, por favor, me ponha aonde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo. Eu quero me apoiar nelas, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você seja o meu GPS dentro dessa casa de show. A cegueira fez de Sansão um homem humilde. Eu preciso dizer a você, querido, muita gente só desce do pedestal do orgulho, da plataforma da soberba, do palco da altivez, quando caem de boca no chão. Muita gente só aprende o que é humildade depois de passar por uma grande derrota na vida. Eu ouvi falar alguns anos atrás que Bill Gates, um dos homens mais ricos do planeta, tempos atrás, ele só contratava para a Microsoft executivos que vinham de empresas falidas. Eu não sei se essa filosofia
empresarial continua em vigor hoje, mas tempos passados, currículo bom para Bill Gates era o currículo de um homem que vinha de uma empresa falida. Aí perguntaram para Bill Gates por que ele agia assim, e Bill Gates disse: porque esse homem que vem de uma empresa falida é um homem ensinável. Esse homem falido está disposto a aprender. Em outras palavras, esse homem é humilde para ouvir. Querido, eu preciso lhe dizer, a derrota que produziu humildade é uma bendita derrota na vida de qualquer ser humano. Mas em segundo lugar, as derrotas não são de todo ruim, ao contrário, nem toda derrota é derrota. Sabe por quê? Porque a derrota nos abre um caminho da dependência. As vitórias de Sansão o levaram assim a ensoberbecer. As suas conquistas foram o tornando vaidoso. Quanto mais ele vencia, mais ele se achava onipotente, mais ele se achava o tal, mais ele achava que podia olhar para as pessoas de cima para baixo. E com isso, o que acontecia? Menos ele dependia de Deus. Na verdade, gente, Sansão, depois de um tempo na sua vida, ele nem contava mais com Deus para as suas façanhas. A gente observa isso quando ele estava lá dentro da casa da Dalila. E logo após o seu cabelo ter sido rapado, a Dalila disse assim: Sansão, os inimigos estão vindo, Sansão, os inimigos estão aí. E o Sansão se levanta, peito estufado, olhar altaneiro, e diz o texto que ele diz assim, ó, ele não olha para o céu, ele não olha para Deus. Diz o texto no capítulo 16, versículo 20, olha as palavras de Sansão: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Não tem mais Deus no negócio, não tem mais clamor, não tem mais oração, agora ele se basta. O que o Sansão não sabia é que a soberba precede a ruína, é que Deus abate os soberbos. Sansão se levantou para enfrentar os inimigos, só que o mesmo versículo 20 diz o seguinte: ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E aí os inimigos vazam os seus olhos com as espadas, o levam amarrado para Gaza, vira prisioneiro, passa a fazer o trabalho de um animal, sua vida é virada pelo avesso. Eu quero lhe dizer o seguinte, querido, escute bem. Todavia, essa derrota na vida de Sansão foi produtiva, porque a derrota de Sansão fez pensar na vida, e ao fundo do poço fez bem para Sansão. Depois de um tempo, ele digeriu o fracasso, ele desistiu de confiar na sua força, ele desistiu de se achar o cara. Ele reconheceu a sua dependência em Deus. Ele reconheceu que a sua força não vinha do cabelo, a sua força vinha de Deus. E o cabelo era simplesmente uma demonstração de que ele era fiel a Deus e mantinha os seus votos com Deus. É por isso que antes dele tentar implodir com a casa de show dos filisteus, ele faz uma oração. Agora, ele já não sai mais em nome dele para guerrear. Agora ele busca a Deus. Olha o versículo 28, diz aí: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze que eu me vingue dos filisteus. Queridos, as derrotas vão revelando a nós a nossa fragilidade. A derrota vai dando tapas na nossa cara e mostrando que nós somos finitos, que nós somos frágeis demais.
E bendita seja qualquer derrota que nos faça ter a consciência de que nós dependemos de Deus. De que é dele que vem o ar que respiramos, é dele que vem o bater dos nossos corações, é dele que vem a vida, é dele que vem os recursos, é dele que vem a provisão, e dele nós devemos depender. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Você precisa entender isso, querido, você que está aqui, você não é nada sem Jesus. Sem Jesus você será morto nos seus pecados e condenado ao inferno. Sem Jesus você não dá conta de enfrentar as derrotas. Elas vão te levar ao desespero, elas vão te levar à depressão, elas podem até mesmo te levar ao suicídio. Agora, quando nós dependemos de Jesus Cristo, Ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, aleluia. Venha o que vier, nós dependemos dEle, o nosso coração está nele. Desde o dia em que Ele morreu na cruz do Calvário, Ele disse: contem comigo, porque o meu amor está expresso. E nós devemos então a cada situação da vida dizer: Deus, eu preciso de Ti. Mas ainda, as derrotas não são de toda ruim, ao contrário, nem toda derrota é derrota. Porque as derrotas nos abrem o caminho da superação. Isso aqui é massa demais, gente. Sansão, no seu último feito na vida, ele se superou absurdamente. Maior foi a última ação de Sansão do que tudo o que fizera no passado. Preste atenção nisso. É impressionante observar que o primeiro ato após sua derrota superou todas as suas vitórias passadas. O sofrimento de Sansão o fez ser mais audacioso do que jamais fora. Veja o que o Sansão fez no versículo 30. Ele apoia-se às colunas centrais da casa de show dos filisteus, e ele diz que eu morra com os filisteus, e em seguida ele as empurrou com toda a força, o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava, e olha aí, assim na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Assim, Sansão na sua morte matou mais homens do que em toda a sua vida. Essa semana eu estava lendo isso aqui e eu pensei em Jesus Cristo. Jesus Cristo, durante o seu ministério de 3 anos, ele expulsou demônios de crianças, expulsou demônios de adultos, e de mulheres, e de homens, e demônios que tinham trazido enfermidades. Mas quando Jesus morre na cruz, o apóstolo Paulo vai dizer na carta que escreve aos Colossenses, que na cruz, quando ele morre, ele despojou todos os principados e potestades, os expondo ao desprezo, triunfando deles na cruz, aleluia. Se em algum momento o diabo pensou que a morte de Jesus seria o fim da sua caminhada, ele tomou um golpe fatal quando descobriu que na morte de Jesus ele matara muito mais o reino das trevas do que durante o seu ministério de 3 anos. Louvado seja o nome de Jesus. Mas voltando aqui para Sansão, se Sansão já era perigoso antes do sofrimento, imagine agora. As pessoas sofridas, elas tornam-se impossíveis nos seus feitos. Cuidado, filisteus, com Sansão. Ele aprendeu duras lições através das suas derrotas. Pense comigo o seguinte: é o vento contrário que faz com que o carvalho finque bem fundo as suas raízes. É a tempestade que faz o marinheiro ser corajoso. É a crítica que aperfeiçoa o artista. É a pressão que faz com que o atleta quebre os recordes.
É o medo de perder a luta que nos faz ser intrépidos. É o calor da panela que torna o milho duro uma pipoca saborosa. Dá mais um clique aí, Manu, por favor, na tela. Há um grande poeta brasileiro chamado Manuel Bandeira. Quando ele era jovem, aos 18 anos de idade, ele contraiu tuberculose. Um diagnóstico quase que fatal para a época, quando ainda não havia penicilina. Ele foi desenganado pelos médicos. Ele passou boa parte da sua vida esperando a morte chegar. Mas quando foi que a morte chegou? A morte só chegou para Manuel Bandeira em 1968, quando ele já tinha mais de 80 anos de idade. Mas quando Manuel Bandeira, aos 18 anos, recebeu o parecer médico que era o sinônimo de morte, e diante daquela possibilidade concreta da morte, Manuel Bandeira se superou. Quando ele recebeu o diagnóstico, ele começou a escrever. Enquanto ele procurava algum tipo de cura, ele foi deixando a sua alma transbordar, a sua imaginação voar, e foi colocando tudo isso em palavras, em papel. Ele aproveitou cada dia da sua vida como se fosse o último. Resultado, tornou-se um grande poeta. Ele se superou na sua doença. Mas, queridos, há um grande músico reconhecido no mundo inteiro. O seu nome é Beethoven. Ele compôs muitas das suas grandes obras debaixo de muito sofrimento. A sua capacidade de audição, dizem os biógrafos mais otimistas, que funcionava apenas 10%. Dizem que Beethoven colocava o ouvido no chão de madeira para sentir as vibrações das ondas sonoras. O que Beethoven fez diante do seu sofrimento? Não desistiu, mas se superou. E é um dos maiores nomes da música erudita de todos os tempos. Ontem eu estava ouvindo o grande tenor italiano Andrea Bocelli. Ele, aos 12 anos de idade, ficou completamente cego numa partida de futebol. Ele tinha um problema de glaucoma, foi jogar uma partida de futebol, ficou cego. O que nós temos? Temos o maior tenor vivo da Itália, um dos maiores de todo o mundo, enchendo os nossos teatros com uma bela música, porque ele não deixou a cegueira o abater, não deixou com que essa situação limitasse o seu potencial. Eu quero lhe dizer o seguinte, querido, você precisa escolher. Você pode, no seu sofrimento, na sua derrota, no seu fracasso, se tornar uma pessoa ranzinza, ácida, mal-humorada, que vai viver murmurando, que vai viver reclamando da sorte, que vai entregar os pontos. Ou então você pode se tornar uma pessoa guerreira, uma pessoa lutadora, uma pessoa que não vai entregar os pontos, uma pessoa que vai se superar na vida. Não se esqueça, querido, o mesmo martelo que despedaça o vidro é o mesmo martelo que forja o aço. O mesmo fogo que consome a palha é o mesmo fogo que purifica o ouro. O mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que enrijece o barro. A mesma tempestade que amedronta o pardal é a mesma tempestade que faz com que a águia alce voos mais altos para além das nuvens negras. Essa derrota não veio para lhe destruir, não. Essa dificuldade que se apresentou no seu caminho não é o fim da sua história. Levante, tire esse pó da sua roupa e entenda que você tem um Deus no céu, que não desistiu da sua vida, que não entregou a sua história ao acaso, mas que quer ao seu lado fazer com que tudo isso de ruim se torne num belo quadro de arte para a glória dele. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu ainda quero continuar essa mensagem.
E eu quero lhe dizer o seguinte, querido. Como é que você deve enfrentar as suas derrotas? Até aqui eu falei sobre o que as derrotas podem produzir: humildade, dependência e superação. Mas como é que você deve encarar as suas derrotas? Como é que você deve vencer a partir das suas derrotas? E na vida, preste atenção, a questão não é se você terá derrotas, você terá. A questão é como você vai lidar com elas. Então, deixa eu te dar alguns conselhos aqui. Enfrente as derrotas, consciente de que a derrota não faz de você um derrotado. Você pode dizer isso comigo? A derrota, só ali. A derrota não faz de você. Agora vamos colocar assim para nós. A derrota não faz de mim um derrotado. Preste atenção aqui. Sansão, ele sofreu uma derrota. Foi preso pelos inimigos filisteus, vazaram os seus olhos, tornaram-no escravo. Mas esse foi o fim da vida de Sansão? Foi assim que ele entrou para os anais da história? Não! Sansão não entra para a história como um derrotado, ele entra para a história como um herói da fé. Se você abrir a Bíblia no Novo Testamento, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32, você vai ver que Sansão figura entre os heróis da fé. A derrota não foi a marca final da sua vida, a derrota não o fez um derrotado, ele entrou para a história como um herói da fé. Eu preciso lhe dizer, toda pessoa bem-sucedida é alguém que um dia falhou, mas não se considerou um derrotado. Wolfgang Mozart, por exemplo, um gênio da composição musical, ele ouviu do imperador Ferdinando que a sua ópera, As Bodas de Fígaro, eram muito barulhentas e tinham notas demais. As Bodas de Fígaro são um clássico que atravessa as gerações. O imperador Ferdinando se enganou. O que dizer do pintor Vicente Van Gogh? Queridos, a vida desse cara, preste atenção. Hoje, em qualquer leilão que se faz com os seus quadros quebram todos os recordes de valor. Agora, sabe quantos quadros Vicente Van Gogh vendeu em toda a sua vida? Um quadro ele vendeu em toda a sua vida. Ele poderia ter se considerado um derrotado, mas ele não se considerou. Continuou a pintar e as gerações que vêm depois dele o reverenciam. O que dizer então de Thomas Edison, o maior inventor de toda a história? Se nós estamos reunidos aqui e a energia lâmpada elétrica aqui é graças a Thomas Edison. Mas sabe o que os seus professores e as pessoas diziam de Thomas Edison? É que ele era um garoto impossível de ensinar. Já disseram isso sobre o seu filho? Pois bem, está ao lado de grandes pessoas como Thomas Edison. O que dizer de Albert Einstein, o grande pensador da nossa era? Ele ouviu do diretor da sua escola, onde estudava, que ele nunca se destacaria. Todos os grandes gênios, empreendedores, pessoas bem-sucedidas, tiveram inúmeras razões para acreditar que eram um fracasso, mas eles não acreditaram no que ouviram, perseveraram no seu intento, se recusaram a acreditar que eles eram derrotados. Eles viram a derrota como um incidente momentâneo, em vez de encará-la como uma doença sem cura.
Acredite, a derrota não faz de você um derrotado. Quanto mais nós que somos cristãos, queridos, que temos um Deus por nós, jamais nós podemos nos rotular como derrotados. Mas ainda em segundo lugar, enfrente as derrotas conscientes de que a derrota é o pedágio que você paga para seguir no caminho da vitória. Eu acho que essa imagem aqui não representou bem, seria melhor a imagem ali do pedágio da Rodossol ali. Seria melhor a imagem, uma foto ali do pedágio da Rodossol. Que é isso que eu estou querendo transmitir. O Sansão, ele nasceu para uma missão especial. Sansão não teve a crise que a gente tem, gente. Pronto, estou terminando o ensino médio, o que eu vou fazer? Você é engenheiro, você é médico, você o quê? Sansão não teve isso, porque quando a sua mãe estava grávida, o anjo veio até ela e disse assim, ó, o seu filho nasceu com uma missão especial, ele vai ser o libertador de Israel do jugo dos filisteus. Mas a gente já viu que com as suas vitórias, ele se perdeu no caminho. E aí o que aconteceu? A derrota que veio sobre Sansão foi uma espécie de pedágio que ele teve que pagar para seguir no caminho da vitória, no caminho que Deus tinha traçado para ele. O pedágio, ele teve que pagar para que ele voltasse ao propósito de vida original para o qual ele veio ao mundo. A derrota não é o fim da sua vida, não. É apenas o pedágio que você paga para seguir no caminho da vitória. Não hesite em pagar o pedágio. Não passe arrebentando a cancela, pare, pague o pedágio. Aí você me diz assim, Welton, que pedágio é esse? O pedágio é reavaliar a vida antes de você seguir. A derrota chegou, então agora você vai o quê? Reorganizar as prioridades, pagar o pedágio para seguir. Você vai o quê? Refazer a agenda, paga o pedágio e vai. Você vai voltar-se para Deus, você vai voltar para a igreja e se restaurar com ela. Você vai abandonar os seus pecados, você vai reler o livro da sua vida a partir da ótica de Jesus Cristo. Na vida, muitas vezes, antes da gente acertar, a gente erra. Antes da vitória, a gente paga o pedágio. Sabe, tem muitas mocinhas aí, ó, que viviam irresponsavelmente, mas quando o sofrimento veio sobre elas deixaram de ser essas menininhas vaidosas e se tornaram mulheres de verdade. Muitos adolescentezinhos rebeldes sem causa, que se trancavam dentro do quarto, que ligavam o som na maior altura, que não valorizavam pai nem mãe. No dia que perderam o pai, no dia que perderam a mãe, botaram a mão na cabeça e disseram, e agora? Lembrei até daquela música dos Titãs. Marvin, agora é só você e não vai adiantar. Chorar vai me fazer sofrer. Tem hora que é essa música, querido. Tem hora que é isso aí. Marvin, agora é só você. E aí o cara vira homem. Como aquela conversa que diz que a mulher se preocupa com o futuro até encontrar um marido. O marido só se preocupa com o futuro depois que encontra uma mulher. Sabe, tem gente que andava aí imprudente no trânsito, dando racha, fazendo racha, cavalo de pau. Aí deram com o carro no muro. Aí descobriram, opa, carro também bate. Aí começaram a andar direitinho no trânsito, pagaram o pedágio. Tem muitos homens e mulheres desleixados que perderam o primeiro casamento. Aí agora estão no segundo e trabalham então atentamente para que o segundo casamento não acabe como o primeiro. Sabe, queridos, o salmista disse bem, lá no Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava de qualquer maneira, mas agora eu pago o pedágio, eu guardo a palavra de Deus. E por último, querido, eu quero encerrar. Enfrente as derrotas, contemple o quadro todo. Como é que a gente deve enfrentar as derrotas? Olhando para o quadro todo. E esse é um dos principais desafios a serem enfrentados diante de uma derrota.
É a gente não ser apressado em julgar a situação isoladamente e classificá-la como derrota definitiva. A derrota chegou, é necessário a gente manter em mente o quadro todo. Sansão está cego, amarrado, prisioneiro, virando um moinho no cárcere, mas esse não é o quadro total da sua vida. Está por vir aí uma grande vitória. O homem Sansão, que seria o bobo da corte, a diversão dos filisteus, ele acaba por ser a causa da morte dos inimigos de Deus. E na sua derrota, o quadro maior revelou que o que parecia perdido tornou-se a sua grande vitória. Preste atenção. Nunca zombe de um homem ou de uma mulher que está debaixo do sofrimento, da derrota ou do fracasso, porque você ainda não tem o quadro completo da vida dessa pessoa. A última página da vida desse ser humano ainda não foi escrito. A última foto da existência dele e dela ainda não foi tirada. José está numa cisterna. José, filho de Jacó, agora é vendido como escravo. José é encontrado na praça de escravos do Egito. É comprado por um homem Potifar. José agora está na cadeia, mas não zombe desse homem, porque o próximo passo dele é se assentar na cadeira de vice-governador do Egito. Davi está errante pelo deserto. A espada do rei Saul quer cortar a sua cabeça. Davi dorme ao relento, passa necessidades, é perseguido até por aqueles que se diziam seus amigos, mas não zombe desse homem. O quadro completo da sua vida ainda não terminou. Ele será o maior rei de todos os tempos em Israel. Jesus está subindo o Monte Calvário, ensanguentado, zombado, escarnecido pelos judeus, sendo ferido pelos soldados romanos. Mas não ignore, não o zombe, não despreze este homem, porque o quadro completo da sua vida ainda não foi concluído. Ele ressuscitará num corpo de glória no domingo pela manhã. Ele subirá aos céus. Ele sentará à destra do seu Pai celeste. E um dia ele voltará para julgar vivos e mortos e para dar um fim a essa era presente. Não zombe do meu Senhor Jesus. Ele há de voltar em glória. O quadro da sua vida ainda não encerrou. A história dele com o homem ainda não acabou nos registros terrenos. Você pode estar num sofrimento, numa crise financeira, sua saúde pode estar mal, mas eu quero lhe dizer que o quadro completo da sua vida ainda não foi montado. Não, há páginas que estão por vir. O melhor de Deus ainda está por chegar. Não entregue os pontos, não baixe a cabeça, não tenha vergonha, porque Deus não encerrou o plano dele com a sua vida e com a sua história ainda. Acredita em Deus, o quadro completo da sua vida será esplêndido e extraordinário. Aleluia. Eu concluo dizendo o seguinte: depois disso tudo aqui, sabe o que mais me chama na história de Sansão? Não é Sansão. O que mais me chama a atenção na história de Sansão não é Sansão, pode acreditar. Sansão errou muitas vezes. Sansão quebrou o voto de Nazireu que ele tinha com Deus, tocou em cadáver, bebeu bebida forte, cortou o cabelo. Você lê a história de Sansão, como a Bíblia é um livro sem censura, a gente vê que Sansão se deitou até com prostitutas. Eu não admiro a história de Sansão. Eu admiro o Deus da vida de Sansão. A beleza não está em Sansão, a beleza está no Deus de Sansão. Porque quando eu olho para a vida de Sansão,
E eu percebo que nos últimos capítulos da sua história, Deus ainda se volta para ele. Eu digo assim, oh, aleluia, há esperança para mim e para qualquer ser humano. Deus não se escondeu de Sansão nos últimos momentos da sua vida. Sabe por quê? Porque Deus é longânimo para com Sansão. Deus é perdoador para com Sansão. Deus é o Deus de toda graça e misericórdia para com Sansão. Deus socorre Sansão na noite escura da alma. Deus amparou Sansão quando não havia ninguém mais para ajudá-lo. Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você? Nós estamos aqui adorando ao Deus de Sansão. E o Deus de Sansão está sempre disposto a estender a mão àqueles que, como Sansão, se voltam para ele, ainda que seja nos capítulos finais da história. Por isso eu digo para você que está aqui presente, não importa o quanto você tenha pecado, não importa o quanto você esteja longe de Deus, não importa o que você tenha feito no seu passado, não importa se você está em derrota, se você está em sofrimento, o Deus de Sansão está aqui para lhe estender a mão. O Deus de Sansão se revelou em Jesus Cristo. E esse Jesus Cristo revelou o seu amor de maneira cabal e total, quando na cruz do Calvário ele morreu em nosso lugar, tomando sobre ele o nosso pecado e a dívida que tínhamos para com Deus. Quando na cruz do Calvário, ele destrói com todas as correntes do diabo sobre aqueles que se voltam para ele em fé. Querido, hoje é dia de você se reconciliar com Deus de Sansão por meio de Jesus Cristo. Hoje é dia de você crer em Jesus Cristo. Hoje é dia de você dizer assim, Pai, eu estou na derrota e para mim eu sou um derrotado. Para mim esse pedágio está muito caro, eu não consigo prosseguir. Para mim a minha vida é só essa situação minúscula, eu não consigo ver o quadro todo. Mas Deus te trouxe aqui para te chamar a ter um relacionamento com Ele, a entregar a sua vida a Jesus, para que nessa derrota você saia mais humilde, mais dependente e se supere, para viver uma vida que seja agradável aos olhos do nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé. O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. Pessoal daí da internet que está nos acompanhando, Deus abençoe vocês e que vocês entreguem a vida a Jesus Cristo, pois só Ele pode fazer com que nem toda derrota seja derrota na nossa vida. Ministério de Louvor aqui à frente. Eu quero orar com você e eu quero que você saia daqui ouvindo um som, uma música. Eu vou orar aqui, talvez você não quer nem sair com pressa. Você diz assim, pastor, eu quero ficar aqui, eu quero orar um pouco. Essa mensagem mexeu comigo, eu quero passar um tempo com Deus. Aí o Ministério de Louvor vai estar entoando uma canção e você vai poder orar, ficar aqui com Deus um tempo. Pois eu quero te dar um abraço, eu quero ir lá para a porta, quero pegar na sua mão. Tomei banho, estou limpinho, passei perfume, estou bem hoje. Perguntei à minha mulher se hoje eu estava bem, porque ela brigou comigo. A mulher brigou comigo quinta-feira, irmãos. Ela arrumou as meninas, quando ela chegou aqui, que meu cabelo estava todo lambido para trás. Ela falou, ai meu Deus, eu não acredito que o Elton penteou o cabelo dele assim. Aí hoje ela olhou, disse, está bonito, está apresentável. Então hoje eu estou lá na porta. Trouxe até uma balinha para chupar, para não ter mau hálito, para te dar um abraço, tá bom? Eu sou todo vaidoso, assim, Querido, eu sou apaixonado com Jesus, eu dei minha vida a Jesus. E o melhor que eu posso te dar de graça é Jesus Cristo. Reconcilia-se com Jesus Cristo hoje. Traga a sua vida. Toma a decisão hoje de andar com a igreja. Se alistar aqui, no meio desse povo. Eu quero pertencer a essa família, eu quero andar com essa gente. Eu quero ser gente de Deus. Eu quero ter esse Deus como meu socorro bem presente nas horas das tribulações. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, a Tua palavra, Deus, é
é refresco para o nosso coração. A Tua palavra é encorajamento, Deus, para aqueles que estão cansados. A Tua palavra, Deus, vem sempre na hora exata da nossa necessidade. Ó Deus, há um povo reunido aqui, e há alguns aqui presentes que ainda não entregaram a vida a Jesus, que ainda não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas, ó Deus, toca o coração agora, para que esse homem, essa mulher, possa abrir o coração, a alma e dar um abraço em Cristo Jesus pela fé e dizer: Jesus, eu quero viver contigo e eu quero viver com a tua noiva, a tua igreja. Ó Pai, há pessoas aqui, meu Deus, que estão na prova, estão na luta, gente que está lidando com enfermidade, com desemprego, gente que está aqui, meu Deus, lidando com dívidas, gente que está aqui, meu Deus, até mesmo se queixando de onde a vida foi parar nesse mês de agosto, Pai. Mas o Senhor é um Deus presente para aqueles que recorrem ao Senhor dependentemente. Eu me ponho diante do Senhor dependentemente, sabendo que sem Ti nada sou. Sabendo, meu Deus, também que o Senhor estabeleceu a oração como um meio para abençoar vidas, para curar pessoas, para levantar, Deus, defuntos, meu Deus, para restaurar casamentos, para mudar percepções de vida, para injetar, meu Deus, poder no coração daquele que está enfraquecido. Oh Deus, nessa hora, Pai, eu me levanto também contra toda a sorte de atuação do mal, todos os espíritos, meu Deus, todas as hostes malignas, todo espírito maligno que conduz pessoas aos vícios, todo espírito maligno que conduz as pessoas à escravidão. Eu me levanto nessa hora e eu digo a vocês, principados e potestades, está terminado, reinado na vida desse homem e dessa mulher. Fique livre, querido, para poder decidir por Deus. Fique livre, mulher, para poder decidir por Deus. Satanás, você está perdendo estes que agora estão entregando a vida a Jesus, e não há arma forjada no inferno que há de separá-los do amor de Deus. A união que eles estão agora estabelecendo com Cristo é uma união para toda a vida. E o batismo é o próximo passo, aleluia. E a restauração é o próximo passo, aleluia. Oh Deus, eu abençoo estes que estão aqui, para irem para casa hoje, meu Deus, levando vitória, levando esperança, levando, meu Deus, ousadia, levando, meu Pai, coragem, e sabendo que a história não terminou, sabendo, meu Deus, que o Senhor tem muito ainda para derramar sobre a vida deles, que o Senhor tem muito para fazer através deles. Oh Deus, a nossa história como igreja, meu Pai, há de abalar as estruturas do inferno. Nós vamos entrar, Deus, em todos os bairros de Vila Velha para a Tua glória. Nós vamos ganhar, meu Deus, muitas vidas que estão perdidas. Nós veremos mais e mais líderes se levantarem nessa igreja, e nós seremos um povo forte e guerreiro, cujo Deus é o Senhor. Eu abençoo a todos presentes aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e que a graça do Senhor, ó Jesus, o Teu amor, ó Deus Pai, e as eternas consolações do Espírito possam fazer refletir sobre o nosso rosto a Tua glória, e que o Senhor nos dê a Tua bênção, e que o Senhor nos dê a Tua paz. Aleluia.